Olá, alunos do terceiro ano, tudo bem com vocês? Estamos aí mais uma semana com os planos de estudos tutorados de Minas Gerais, os PETs. Agora o PET 2, semana 5 do terceiro ano. Lembrando que todo domingo tem vídeo novo aqui no canal e não se esqueça de se inscrever no canal, dar like nesse vídeo, curtir, comentar e compartilhar com os colegas de vocês. No final do vídeo também tem uma playlist aí com todos os vídeos do PET 2. Beleza? Então, pegue seu caderno e vamos juntos aí fazer as atividades dessa semana. Pessoal, essa semana aí a gente vai falar sobre a imigração para o Brasil. Vamos lá então, alguns pontos importantes que a gente tem aí no PET, beleza? Vamos lá. Durante a segunda metade do século XIX, alguns fazendeiros, em especial os do Oeste Paulista, começaram a perceber que a mão de obra livre dos imigrantes seria mais rentável que a mão de obra escrava, devido ao elevado preço dos cativos e pelo fato destes estarem indispostos a elevar a produção, já que não gozavam de nenhum estímulo para tal, o que reduzia significativamente a produtividade e a competitividade do gênero agrícola brasileiro. Então, a gente sabe aí, né, que a escravidão no Brasil ela vai durar muito tempo, só que os grandes fazendeiros vão começar a perceber, né, que trabalhar com a mão de obra escrava estava ficando cada vez menos lucrativo. Né? O escravo estava muito caro, né, o escravo não trabalhava o mesmo tanto que eles queriam que ele trabalhasse. Isso vai fazer com que os fazendeiros comecem a optar por um novo tipo de mão de obra, né, trazer imigrantes para o Brasil. A primeira iniciativa de imigração para o Brasil ocorreu no governo de Dom João VI, através da formação de uma colônia de imigrantes suíços em Nova Friburgo, no Rio de Janeiro. Entre 1919 e 1820. Entretanto, o empenho sistemático de utilização desse tipo de mão de obra partiu do senador Nicolau de Campos Vergueiro, em 1847, depois de adotar em sua fazenda em São Paulo o sistema de parceria. Nesse sistema, o fazendeiro custeava a vinda dos imigrantes e o seu sustento durante os primeiros anos do Brasil. Então, a gente teve umas primeiras tentativas, né, de se trazer imigrantes aqui para o Brasil, lá de 1819, 1820, só que a efetiva, né, entrada de imigrantes em um número maior vai se concretizar aí a partir, né, de 1847. Esse sistema de parceria era um sistema em que o fazendeiro pagava a viagem e os primeiros gastos, né, de quem estava vindo para cá. Lembrando que isso era uma forma dele controlar quem estava vindo, né? Porque aí quem estava vindo para cá já chegava com uma dívida e acabava tendo, né, que trabalhar aí para esses fazendeiros. Após o fim da escravidão e o início da República, povos de outras nacionalidades entraram no Brasil, com destaque para italianos, alemães, portugueses, sírios, libaneses, espanhóis e japoneses. O estímulo à imigração, nesse contexto, também estava associado ao projeto de branqueamento do povo brasileiro, orientado por um pensamento europeu diretamente relacionado ao avanço imperialista, pressupondo a ideia de uma raça branca superior. Bom, então a gente tem aí, né, a entrada de vários imigrantes. Primeiro a gente tem alguns problemas, porque alguns fazendeiros vão tentar tratar os imigrantes como os escravos, né, com castigos físicos, um controle muito opressivo em cima deles. A gente tem também, pessoal, a entrada maciça desses imigrantes como forma do governo de fazer o que eles chamavam de branqueamento da população. Né? É uma visão extremamente racista, né? É uma visão extremamente equivocada de que a sociedade brasileira precisava ser embranquecida. Então, precisava vir para cá mais pessoas brancas para que o Brasil pudesse se tornar uma nação superior. Né? Esse ideal tem a ver lá com o imperialismo, né? A ideia de que o europeu ele é melhor que os outros e tal. Né? Então a gente sabe que hoje que é uma visão extremamente preconceituosa, racista, ok? Pessoal, é importante a gente lembrar da lei de terras que a gente viu na última aula, né, para dificultar a posse de terras pelos imigrantes. A elite agrária pressionou o Estado imperial a criar um instrumento legal que contribuiu para a manutenção da arcaica estrutura fundiária brasileira, a lei de terras. A gente viu na última semana, né, que a lei de terras obrigava que a terra tinha que ser adquirida por compra. Então você tinha que comprar a terra. E também, né, depois a gente viu que fazer a documentação da terra não era barato. Então os imigrantes que vinham para cá, eles não tinham a posse da terra, né? Eles não conseguiam ser donos da terra, eles trabalhavam para alguém.
Aqui a gente tem um cartaz motivando os italianos a vir para o Brasil, né, onde o governo nos daria terras e utensílios para a agricultura. Então o Brasil vai fazer uma campanha, né, para que eles viessem para cá. E aqui do lado a gente tem, né, alguma foto desses imigrantes. Agora vamos aí à parte mais legal, né, a parte das atividades. Vamos lá, no número 1. O fim do tráfico de escravizados, em 1850, exigiu uma política de substituição da mão de obra, cujo debate demonstrou grande preocupação em definir um tipo racial para o brasileiro. A percepção da raça como elemento determinante na formação de uma nação era aceita como verdade comprovada pela ciência. Com base nessas considerações, então, como eu falei para vocês, né, é uma visão extremamente racista que via que os brancos eram superiores, né, e por isso que você tinha que fazer esse branqueamento da população. Explique o posicionamento do Estado e das elites brasileiras no que se refere ao papel da política migratória nesse período. Então, a política migratória teria como objetivo de substituir a mão de obra escrava, além de fazer parte de uma política de branqueamento da sociedade. Então, era visto aí como uma saída para o desenvolvimento do Brasil, uma mudança aí no perfil da população. Já na letra B, relaciona a Lei de Terras de 1850 à situação social dos imigrantes no Brasil. A Lei de Terras foi uma forma do governo de controlar a posse das terras e impedir que ex-escravos e imigrantes pudessem ter acesso a elas, fazendo com que fossem obrigados a se tornar mão de obra assalariada para os grandes latifundiários. Então, como eu já comentei com vocês, a Lei de 1850, a Lei de Terras, fazia com que nem os ex-escravos, nem os imigrantes pudessem, né, tivessem condições de comprar as terras. Então, eles teriam que trabalhar, né, como mão de obra assalariada para alguém. Na número 2, uma questão do Enem, aí, ó, artigo 1º, o estrangeiro que por qualquer motivo comprometer a segurança nacional ou a tranquilidade pública pode ser expulso de parte ou de todo o território nacional. São também causas bastantes para expulsão: a condenação ou processo pelos tribunais estrangeiros por crimes ou delitos de natureza comum, 2 condenações pelo menos pelos tribunais brasileiros por crimes ou delitos de natureza comum, a vagabundagem, a mendicidade e o lenocínio, competentes verificados. No início do século XX, na transição do trabalho escravo para o livre, os objetivos da legislação citadas eram, disciplinar o trabalhador e evitar sua participação em movimentos políticos contrários ao governo. Próxima. Estabelecer as condições para a vinda dos imigrantes e definir as regiões que seriam ocupadas. Demonstrar preocupação com as condições de trabalho e favorecer a organização sindical. Essa aí com certeza não, né? Criar condições políticas para a imigração e isolar os imigrantes socialmente indesejáveis. Essa aí talvez, hein? Estimular o trabalho urbano e disciplinar as famílias estrangeiras nas fábricas. Qual a alternativa certa? Alternativa A, disciplinar o trabalhador e evitar sua participação em movimentos políticos contrários ao governo, né? Então, uma forma de você controlar essa participação aí nesses movimentos, né, que pudessem se voltar contra o governo. Na número 3, analise essa tabela em que apresentam dados concernentes à imigração do Império segundo o censo de 1882. Então, a gente tem aí a província, homens, mulheres e razão, né? A quantidade de pessoas que vieram aqui para o Brasil. Considerando as informações contidas nessa tabela, cite e analise um fator responsável por atrair imigrantes para a região norte e sul do Brasil. Em seguida, caracterize o perfil dos imigrantes que predominou nessas regiões, relacionando-os às formas de ocupação e exploração de terras em cada uma delas. Então, a região sul foi ocupada por imigrantes europeus, o que contribuiu para a consolidação de atividades agrícolas. Muitos vieram graças ao incentivo dado pelos governos, né? Pelo governo que pagava aí, né, a passagem para eles para cá. Já a região norte recebeu grande número de trabalhadores para a extração de látex. Então, o Amazonas, aí, a região norte do Brasil, vai ficar muito rica aí nesse período por conta dessa extração. Bom, pessoal, então é isso. Boa semana, bons estudos. Não se esqueça de se inscrever no canal, comentar, compartilhar com os amigos de vocês. E se você viu o vídeo até aqui, comenta aqui embaixo o nome da sua cidade para que no próximo vídeo eu possa mandar um salve aí para vocês. Muito obrigado e até a próxima. Valeu!